Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sandra Gianello, eu sou mãe, eu sou médica, 30 anos de pediatria e eu vou trazer para vocês uma série de vídeos caprichados com explicação para vocês com muito cuidado, com muita consciência, com muito conhecimento, com embasamento científico. E o assunto de hoje é um que estão pedindo muito. Hoje nós vamos falar de problemas de adenoide e amígdala. Já ouviu falar? Você ou alguém na sua casa já teve que fazer cirurgia para retirar a adenoide ou as amígdalas? Alguém já precisou de algum procedimento? Será que existe tratamento natural? Uma vez que estão inflamadas, que está dando infecção, que está dando problema respiratório, a conduta é sempre cirúrgica? É esse o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês gostem e chamem as pessoas para assistirem, porque esse vídeo vai estar muito caprichado e com muito carinho para vocês. Vamos lá. O que é adenoide e amígdalas? Nós temos aqui nesta região da parte posterior da narina, nós temos um tecido que é um tecido de defesa, que chama tecido linfóide. Nós temos pelo corpo todo. Em alguns lugares aparecem como gânglios. Às vezes até em imagem, ultrassom, a gente percebe esses gânglios aumentados. Mas nesta região aqui tem função, é muito importante, mas se crescer demais, se houver excesso de estímulo, pode prejudicar muito a parte respiratória, fonoaudióloga, dificuldade para comunicação, para falar, atrapalhar o sono, dá até alteração no crescimento orofacial das crianças e é um assunto muito frequente em quase todas as consultas. Então vamos lá, é um tecido de defesa que fica nesta região e por que em algumas crianças, raro em adultos, mas pode acontecer também, principalmente em crianças, porque em crianças muitas vezes esse tecido aumenta. Primeiro, todos nós nascemos com adenoide e amígdalas. É até interessante quando as pessoas falam, eu tenho tireoide, legal, é para ter mesmo. Eu tenho amígdalas, é para ter mesmo. Só que elas têm que ter um tamanho adequado para que tenham um funcionamento adequado. Quando elas são muito estimuladas, com frequência ou com gravidade, dependendo do que está causando esse excesso de estímulo, elas podem ficar permanentemente aumentadas, causando obstrução. Então eu vou explicar aqui para vocês. Imagina aqui nessa região, eu pegando a parte posterior da retrofaringe. Eu trouxe aqui para vocês um modelo para poder explicar. Dá para ver direitinho aqui. Esta parte é a língua, aqui é a fossa nasal. A gente olha o buraquinho no nariz, acha que é só isso, né? Nossa narina é muito grande para dentro, ela é alta, ela vem até perto do globo ocular. É toda essa região aqui, ó. Este buraquinho, que eu não sei se vocês conseguem ver nítido aqui, é onde desemboca a tuba interna do ouvido. Por isso que quando a criança tem otite média aguda, o catarro desce por aqui, a criança tosse, porque é interligado. Por outro lado, quando a criança frequentemente está com secreção nasal, entope esse buraquinho e faz inflamação no ouvido. Mas tem aqui a retrofaringe, aqui é o nosso palato e a adenoide fica bem nesta região aqui, ó. Tá? Então, aqui é a coluna de ar que passa para entrar no pulmão. Lembrando que aqui é a língua, aqui é a boca. O que acontece? Quando tem um excesso de estímulo, seja ele por poluição ambiental, por convívio com o fumante, que ainda acontece, né? Quando a criança entra na escolinha, que tem contato com outras crianças, faz infecção de repetição, como são tecidos de defesa, tende a ir aumentando. Em geral aumenta por 3, 4 dias, passou o quadro infeccioso, melhora, ou teve um cheiro de tinta, alguma coisa, ele hipertrofiou, passou 3, 4 dias, melhora, mas em algumas crianças, principalmente naquela idade de 2 a 4 anos ou de 6 a 8 anos, que são os dois picos de crescimento da adenoide, se o estímulo é muito frequente, ela aumenta, aumenta, aumenta e fica grandona e se mantém assim. Então, você imagina aqui, vou desenhar a retrofaringe, né? Aqui o palato, aqui a nossa fossa nasal, né, que é grandinha, e a adenoide era para ser um tecido pequenininho aqui. Conforme ela é provocada, lembrando que é um tecido de defesa, ela vai aumentando. Então, ela aumenta aqui. E como que a gente faz para ver o tamanho dela? Ou uma nasofibroscopia, que é sim um procedimento um pouco invasivo, que eu evito pedir para os pequenininhos, porque é traumático. Ou a gente faz um raio-x, que chama raio-x de Cavon, tira o raio-x com a pessoa de lado. E aí eu consigo ver a coluna aérea. Aqui vai entrar no pulmãozinho. Aqui tem as cordas vocais. Desculpa, aqui é aberto, aqui é a boca, né?
Então, conforme o tamanho dela, a gente sabe o quanto ela está obstruindo. No caso aqui, a gente diria que é uns 20%. Mas tem criança que quando a gente percebe que está roncando muito, que está com dificuldade para falar, aquela voz anasalada, a gente pede exame e essa adenoide chega a obstruir aqui uns 90%. E aí, gente? Só cirurgia para diminuir isso daqui? E é isso que a gente vai discutir hoje, né? A adenoide normalmente deveria ser assim, pequenininha. E logo aqui abaixo nós temos as amígdalas. Essa sim fica nessa região aqui atrás da língua, né? Uma de cada lado. Esta sim a gente consegue visualizar sem precisar fazer exame, outros exames que não exame clínico. Então a gente pede para a criança abrir a boca ou a gente usa um abaixador de língua e conforme a criança tem aquela sensação de náusea, elas até rodam para frente. Ideal. Claro que a gente vê a amígdala em qualquer criança, tem mesmo, é normal, mas elas são pequenininhas. Chega a ter um espaço de 0,8, 1 centímetro até 1,2 entre uma e outra, que é por onde passam os alimentos. Mas se a criança tem problema, um estímulo frequente como infecções, até reações alimentares que a gente já vai discutir, essas amígdalas vão ficando grandonas, até que quase encostam uma na outra. E você passa num especialista e muitas vezes eles já batem o olho e falam assim, nossa, vai precisar fazer cirurgia. E eu queria trazer para vocês que na medicina integrativa, e eu formada há 30 anos aprendi isso e eu falo que me deu de novo o prazer de fazer medicina, é ver que mesmo em casos onde já está tudo muito grande, muito inflamado, é possível tratamento clínico. E eu procurei muita informação sobre isso, são pouquíssimos colegas que falam. E é possível, sim. Vou explicar para vocês como. Então vamos lá. Adenoide e amígdalas, tecidos de defesa. Por que que elas aumentam? Nas crianças principalmente. Causa número 1. Eu falei para vocês, tem aqui a retrofaringe, né? Desce aqui pro pulmãozinho, imagina os pulmões aqui embaixo. Tem a fossa nasal, então tem um buraquinho aqui, tem a fossa nasal, tem o pálato, a linguinha, né? A boca. E o que que acontece? Logo aqui, um lugar é a traqueia, o outro é o esôfago. Quando as crianças consomem algum alimento que não cai bem ou que é de difícil digestão, como a caseína, que infelizmente na infância é a maior fonte de alimento, de proteína das crianças, é o leite. Quando é humano da mãe dela, perfeito. Quando não é fórmula infantil, a gente já fica mais preocupado, porque a caseína do leite de vaca, que é o que tem na grande maioria das fórmulas infantis, e pode também ter via leite materno, se a mãe consome leite derivados ou queijo, beta-lactoglobulina, que é uma proteína que a gente não digere, isso cai no estômago da criança e o que que o organismo faz? Olha, não estou conseguindo digerir, é uma proteína grande, pesada que eu não estou conseguindo digerir, o organismo automaticamente vai tentando devolver. Então a criança começa a desenvolver um quadro de refluxo grande, que chega a ser um vomitador, ou uma criança que está sempre golfando, ou pequenininho. Eu já peguei criança com um problema sério de amígdalas aumentadas, de infecção recorrente, que não vomitava. E quando eu cogitei com a família que podia ser um refluxo, olharam meio torto para mim. Mas aí eu fui pedir um exame específico e veio refluxo moderado a grave. Só que o que acontece? Subia até aqui, a criança engolia, descia de novo. Então não era visível o refluxo, mas o refluxo estava lá. Esse refluxo, de graus variados, vai inflamando a região aqui de cima e aumentando amígdalas. E se ele for mais intenso ainda e subir mais um pouquinho, também provoca aumento de adenoide. Então, nos pequenininhos, lembra que eu falei para vocês, são 2 picos de crescimento desse tecido linfóide, de 2 a 4 anos, de 6 a 8 anos. Eu já peguei criança com 1 ano e 8, menos de 2 anos, que teve que fazer cirurgia, porque estava tão grande, mas tão grande, e a família não aceitou trocar a fórmula infantil, então manteve a caseína, que na época era a causa principal, que quando foi operar, ficaram assustados de ver o que saiu de tecido ali. Sangrou muito, infelizmente, né? Mas era uma criança também que não vomitava e estava tudo bastante inflamado. Então a causa número 1 de problemas de adenoide e amígdala na infância é reação às proteínas que a gente não digere. Nos bebezinhos é leite. Nas crianças de 2, 3 anos, é muito comum ainda o leite, a caseína, que no brasileiro tem muito hábito de dar leite para a criançada, mas também
glúten. E outra que há 8, 10 anos atrás eu não falaria para vocês, mas hoje eu tenho notado com muita frequência, é uma reação à albumina, que é a proteína da clara de ovo. Se nós comêssemos ovos, sei lá, 2, 3 vezes por semana, provavelmente não daria tanto problema. Ou se a gente não comesse nada de leite derivados, nada de glúten e comesse ovos, talvez também não desse problema. Mas como as pessoas consomem com muita frequência caseína, vamos lá, vou marcar aqui as causas. Caseína. Ainda tem outra proteína no leite de vaca que realmente causa bastante dificuldade na digestão e refluxo, que é a beta-lactoglobulina. Tentando não fazer letra de médico. Ainda tem o glúten, que é uma proteína muito grande de difícil digestão. Vale a pena procurar estudar a respeito. Nós humanos não digerimos a quantidade de glúten que tem no trigo atual. E isso é uma causa importante de inflamação. E quando a gente não digere bem proteínas, os fragmentos que sobram muitas vezes são identificados pelo nosso organismo como um alienígena, um ET, uma coisa a ser destruída. Então, como se fosse um inimigo. Então, quando a gente come esses alimentos, e agora, infelizmente, muita gente reagindo à albumina da clara de ovos, a gente vê que são proteínas grandes, que deveriam ser quebradas em aminoácidos, mas como a gente não consegue fazer isso, os fragmentos que sobram são estímulo para uma resposta inflamatória exacerbada. E onde que a gente mostra isso na região superior? Nesta região, adenoide e amígdalas. Então, são várias causas, vários estímulos para que elas fiquem grandes, mas a alimentação nos pequenininhos está entre as coisas mais importantes. Outras causas, vou até fazer de cor diferente. Claro, as infecções, principalmente quando os bebês começam na escolinha, tem contato com outras crianças, às vezes troca de chupeta, etc. Então, e as amígdalas e adenoides, elas são todas cheias de curvaturas. Fica vírus, bactérias, às vezes até fungo paradinho ali guardado, e elas vão inflamando para tentar se defender. Então, as infecções são importantes. A questão da poeira, ácaros, poluição ambiental como um todo, até cheiro, né? Mas sabe uma coisa muito importante? Às vezes a gente não presta muita atenção em produto de limpeza, porque eu passo no chão e eu tô aqui mais alto, eu quase não sinto cheiro, mas os bebezinhos, os pequenininhos estão lá com o narizinho no chão. Então aquele produto que você usa na sua casa que não te incomoda, se você ajoelhar e for cheirar o chão, talvez esteja com cheiro muito forte. E você não percebe e a criança pequenininha percebe. Então cuidado, inclusive, com o produto de limpeza quem tem criança pequena em casa. E outro, que eu confesso a vocês que eu até esqueço de perguntar nas consultas, porque eu subentendo que quem tem criança em casa não fuma, mas às vezes eu pego umas crianças com umas tosses que não melhoram nunca e a hora que eu aperto tem um fumante em casa. Então, que é o tabagismo, alguém em casa fumando. Aqui, gente, são mais de 4.000 substâncias tóxicas. Isso daqui é um veneno para qualquer pessoa. Imagina para uma criança pequenininha que tem toda essa parte aqui imatura. Ele acha que aquilo é um problemão e fica fazendo uma resposta exacerbada. Então, todos esses fatores, lembrando que nos pequenininhos eu acho que esse daqui é um dos que eu vejo com maior preocupação, com maior frequência, que é a questão da alimentação, mas todos esses fatores, não posso esquecer, gente, a tranqueira da chupeta. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos chama pacifier, né? Um pacificador. É um shut up, é um jeito da criançada ficar quieta. Quando a criança usa chupeta, ela permanece o tempo todo com a boquinha aberta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui a língua e o palato e toda a fossa nasal. Essas aqui, as coanas nasais, elas têm como função aquecer, filtrar e umedecer o ar. Tá vendo que a língua fica encostada no palato? Quando a criancinha usa a chupeta, a língua desce. Ela fica mais hipotônica e ela faz uma curvinha para caber a chupeta aqui dentro. Então, com o passar do tempo, a língua vai descendo e o palato vai subindo. E aí a criança fica com a boquinha entreaberta, respirando pela boca. Então, quem passa a fazer a função de aquecer, umedecer e filtrar o ar
é a região das amígdalas. Elas não foram feitas para isso. Quem deveria fazer são as coanas nasais. E aí a criança passa a fazer pela boca. Então, esse é um motivo importante para aumento de adenoide e amígdala. O uso da chupeta, mesmo porque ela facilita a criança ter contato com essas coisas, porque a boca fica entreaberta. Gente, muda até o microbioma oral. O nosso microbioma, que define a nossa saúde, começa em toda essa região. Criança que usa chupeta, que tem problemas odontológicos, que vive colocando porcaria na boca, muda todo o microbioma, muda a resposta imunológica, diminui a imunidade. Bom, e aí sim vai, né? Daí por diante. Mas vamos voltar ao nosso problema hoje maior que nós estamos conversando, que é adenoide e amígdala. Então, a pergunta é: temos fatores de risco? A criança está inflamada, está respirando mal, está roncando à noite, está com a voz anasalada, está ficando com a arcada caída, a língua hipotônica, e aí você vai procurar um especialista e a resposta é: nossa, tratamento é cirúrgico, nós precisamos operar realmente. E eu queria trazer para vocês que não tem que ser assim. Na grande maioria das vezes, não tem que ser assim. Eu não posso ter como princípio que um órgão que está atrapalhando, ou naquele momento inflamado, ou naquele momento não está me ajudando, eu não posso tirar. Tem alguma função, não é à toa, não foi um equívoco as pessoas nascerem com amígdalas e adenoide, né? É um tecido de defesa. Então, essa visão simplista de que o negócio está dando problema, eu vou lá e arranco, algumas vezes dá certo, algumas vezes realmente faz diferença. Mas o que eu queria enfatizar para vocês, que se vocês entenderem isso, para mim já valeu todo esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Criança com amidalite recorrente, criança com otite recorrente, sinusite, problema de adenoide, o problema não é na região. É um problema sistêmico, de inflamação sistêmica, que está se manifestando ali. E muitas vezes, se vocês fazem a cirurgia e não tiram a causa ou as causas do problema, o organismo pode escolher um outro órgão de choque. E isso eu falo com propriedade. Grande parte das crianças no meu consultório, ou que já chegaram para mim em algum momento, com diagnóstico de diabetes tipo 1, tem histórico de uma inflamação crônica recorrente, não tratada, e mantiveram a causa. Então, para a gente tratar, para que esse tecido de defesa volte a involuir, a murchar ao tamanho normal, o que eu preciso fazer? Eu tiro a causa. E aí é uma questão muito individual. Tem crianças cuja causa notória é a alimentação, diria para vocês que passa de 80%. Tem criança que come muito bem, tá bem, não tem nenhum sinal de reação alimentar, mas tem um problema sério ambiental, ou tem um tabagista em casa, ou uso crônico da chupeta. Então, cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado, tem que ser bem investigado junto com a família, né? Uma boa anamnese que o profissional da área de saúde faz. Mas o tratamento, gente, são vários passos. O primeiro é tirar a causa. E aí, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Eu não estou falando em alergia alimentar, tá? Um momento eu vou fazer um vídeo só sobre a diferença entre alergia, intolerância e hipersensibilidade alimentar, que são coisas totalmente diferentes. No caso aqui, eu não estou falando em alergia. Alergia é imunoglobulina tipo E. Não estou falando disso. O quadro que acontece aqui é um quadro crônico, arrastado, tardio, que a gente chama de deixa eu pegar outra cor, peraí. Hipersensibilidade, ou um termo que a gente usa muito quando a gente fala da medicina integrativa, que seria uma incompatibilidade alimentar. Isso daqui é um quadro mediado por imunoglobulina tipo G e macrófagos. É outro tipo de defesa, tá? Então, se vocês forem num profissional da área da saúde e falam assim, eu vi um vídeo da doutora Sandra e ela falou que o meu filho tem alergia à caseína, por isso que ele tá fazendo amidalite. Aí a pessoa vai lá, faz o exame de sangue e vê que imunoglobulina tipo E está normal, principalmente se for aquela referência ao laboratório que não é legal,
e fala, não tem nada a ver com alergia, pode continuar comendo caseína. Eu não estou falando de alergia, hein? Então preste atenção. É hipersensibilidade ou incompatibilidade alimentar. É um quadro mais arrastado, é um quadro tardio. Enfim, se a criança está sempre inflamada e o tecido está hipertrofiado, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as possíveis causas. Então vamos lá, tirei o cigarro, organizei a casa, tirei chupeta, tirei as proteínas de difícil digestão. E não me venham falar que tirou leite e não tem mais nada para comer, porque tem, porque eu não consumo leite derivados há muitos anos e não passo fome. Também não como glúten e não passo fome. Mas o fato é, primeiro procedimento, quando a gente tem uma criança, na verdade, gente, ideal seria uma intervenção antes disso, né? Se você tem aí uma criança de 1 ano e meio, 2, que está sempre encatarradinha, aquele narizinho escorrendo, você percebe dormir, já começou a roncar, agora é hora de procurar ajuda. Não espera chegar aos 4 anos que um otorrino fala assim, nossa, tá tudo super inflamado. Ou que um odonto pediatra fala, nossa, os dentinhos estão todos tortos porque a adenoide deve estar imensa, ele está respirando mal. Prestem atenção nas crianças e uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para vocês. Vão com frequência às consultas de puericultura. Qual é a função do pediatra na infância? É não só tratar quando já deu problema, mas é a prevenção. Então, se você vai no primeiro ano, consulta mensal, no segundo ano a cada 2 meses, no terceiro ano a cada 3 meses, o pediatra que conhece a sua criança, de preferência sempre o mesmo, o pediatra conhece e fala, nossa, olha, mudou a respiração, nossa, seu nenê não tá legal, o dentinho tá ficando torto, vamos já intervir de alguma forma. Então não espera complicar. Mas ok, perdi o timing, complicou, tá tudo inflamado. Passo número 1, tirar. Então vamos lá. Primeiro passo, tirar a causa ou as causas, certo? E aí, nesse processo, já vai 2, 3 meses, porque não é tão fácil. Eu sou mãe, eu acompanho crianças, eu sei que tirar a chupeta não é um processo muito fácil. Depois é, mas no começo não é muito fácil. Uma higiene ambiental, então cuidar de todo o quarto, tirar ácaro, poeira, colocar o colchão com frequência para tomar sol, não usar produto de limpeza, coisa com cheiro dentro de casa, tirar plantas dentro de casa. Eu amo pet. Tenho muitos bichinhos em casa, mas na cama da criança muitas vezes não é legal, porque tem muita criança que tem alergia a bichinhos que ficam no pelo dos animais, do gato, do cachorro, né? Então, tomou todas as condutas em casa, mudou a alimentação, fez higiene ambiental, tirou o cigarro, né? Se Deus quiser, a pessoa aceita, tirou a chupeta, e aí qual é o próximo passo? Ir acompanhando, mas junto com isso, aumentar a imunidade. Como que a gente consegue isso? Através da nutrição. Um organismo bem nutrido, sem deficiência de micronutrientes, um organismo que está assim, com os soldadinhos todos ativos e espertos e coerentes, não vai ficar brigando, aumentando algumas áreas. Ele fica saudável, uma criança que não fica tendo infecção. Então, quando a gente aumenta a imunidade, através da nutrição, tende a ter uma resposta imunológica melhor. Não só dela ser mais poderosa, de forma que essa criança não desenvolva infecções, mas para que essa criança não desenvolva, por exemplo, um quadro autoimune, para que os soldadinhos não fiquem confusos e brigando com o próprio organismo da criança. Então, a nutrição é a base para que a criança tenha uma boa resposta imunológica. Então, você tirou a causa e você nutriu a criança, a imunidade melhora. E aí a tendência é que o tecido linfóide vai se organizando. Não estou falando que é milagroso, não é igual a cirurgia que você faz hoje, daqui a semana que vem, tá tudo aberto, tá respirando melhor, mas é um processo que vale muito a pena. Lembrando para vocês que amígdalas grandes e adenoide grande não quer dizer que o problema seja ali. Às vezes é a manifestação do problema. E você arrancar o órgão onde o organismo está mostrando o problema pode fazer com que apareçam outras doenças num futuro até breve, né? E o terceiro passo, que faz parte da nutrição, deixa eu pegar aqui um azul, que é a questão da suplementação. A suplementação visa o quê? Otimizar a nutrição. E uma criança bem nutrida tem uma melhor resposta imunológica.
E aí a gente consegue com que esse organismo vá ficando cada vez menos com infecções, cada vez menos com alergias e cada vez a criança crescendo melhor, mais saudável, mais inteligente, que é isso que a gente quer. E como eu sei que vocês adoram, eu vou falar um pouquinho de suplementação. Porém, eu quero deixar bem claro, na medicina integrativa e funcional, que é a minha paixão, é como eu gosto de trabalhar, são as pós-graduações que eu fiz ortomolecular, nutrologia, vários cursos de nutrição funcional, fiz a pós-doutor Lai Ribeiro e nisso a gente aprende muito. É um tratamento extremamente individualizado. Tá? Eu não vou fazer aqui uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Eu vou colocar algumas dicas de suplementos muito importantes que comumente são deficientes na infância, mas não é uma receita de bolo igual para todo mundo. Ideal, se você tem uma criança inflamada, que você quer evitar a cirurgia ou que você quer realmente mudar a realidade dela, procura um especialista, uma nutricionista funcional, um pediatra da linha integrativa, alguém que vai entender a causa do problema e não vai usar o remédio pronto de farmácia, e sim algo bastante individualizado. Então vou postar para vocês aqui quais suplementos são os mais importantes que eu mais uso na infância para prevenção e tratamento das infecções recorrentes, seja ela via aérea superior, seja pulmonar, seja abdominal, seja infecção urinária, etc. Então vamos lá, suplementos. Aí tem gente que vai falar assim: mas eu como super bem, meu filhinho come super bem, come frutas, verduras, legumes, mesmo assim eu tenho que dar algum suplemento? Gente, infelizmente a nossa alimentação não é mais a mesma que era há 40, 50 anos atrás. Quando usam na lavoura agrotóxicos, pesticidas, etc., defensivos agrícolas, né, que esse aqui é o nome mais bonito, não só a gente está impedindo que cheguem pragas, mas também altera o conjunto de fungos e bactérias que fica entre as raízes, que chama rizoma. E com isso, as plantas conseguem absorver menos nutrientes do solo. Então o tomate de hoje não se compara a um tomate de 40 anos atrás. Uma cenoura de hoje não é a mesma coisa que uma cenoura de 40 anos atrás. Então, mesmo uma criança que teoricamente come bem, se você não é da roça, se você está dando para sua criança não é do seu quintal, se não é você que está adubando de uma forma natural, provavelmente o alimento já chega na sua casa com algumas deficiências. Quais são elas e o que a gente presta muita atenção que faz uma mega diferença na imunidade? Primeiro, acho que não poderia deixar de ser a queridíssima vitamina D. A vitamina D, quando foi descoberta, deram o nome de vitamina. Mas nós não produzimos vitamina e nós produzimos a D. Então, por definição, até pelo formato dela, a questão de ser ligado a lipídio, ela é um hormônio. Ela tem mais função de hormônio do que vitamina. Nós produzimos a D depois que a gente fica sob o sol, em determinado horário, tal, que em outro momento a gente vai discutir sobre isso. Mas a vitamina D, ela é uma grande moduladora imunológica. E hormonal também, e metabólica também, e até neurológica. Então, ela é como se fosse um maestro de grande parte do nosso sistema. Então, esta daqui é uma pena que muita gente não presta atenção, não pede exames, mas eu chego a ver criança com 8, 10, 15 de vitamina D. E a referência que aparece no exame laboratorial é a média da sociedade. Não quer dizer que é exatamente aquilo que é o ideal. Mais ideal mesmo, quer ter uma criança com uma boa resposta, 60 a 80. Ah, mas é tóxico, não sei o que lá. Se você for estudar com responsabilidade na literatura, começa a se falar em toxicidade com níveis perto de 200. De 60, 80, 100, com uma alimentação saudável, absolutamente não é tóxico, é fisiológico. Se a gente for comparar com a expectativa do que tinham nossos ancestrais, era 180, 200, porque eles viviam no sol. Então nós perdemos a noção de normalidade, mas esse hormônio aqui é extremamente importante e níveis de 60 a 80 é extremamente seguro. Outra vitamina muito importante, que como a gente não come mais a frutinha do quintal da nossa casa, são frutas colhidas há não sei quantos dias, armazenadas não sei aonde, etc. As frutas estão chegando na casa das pessoas já com pouca vitamina C, né? Então a vitamina C também é extremamente importante, é um grande oxidante, ajuda no processo de controle da inflamação, né? Então também as crianças precisam aí
níveis variados de acordo com a idade, mas é um cuidado porque muita gente tem deficiência de vitamina C. Outra coisa que é subestimada é o magnésio. A Organização Mundial de Saúde já falou algumas vezes, o Brasil é um dos solos mais pobres em magnésio do mundo. Então, o magnésio entra em várias reações metabólicas, imunológicas e hormonais. Então, se você quer ter uma criança bem saudável, é importante que receba fontes de magnésio. Essas três principais, mas também tem outros que têm a ver até com a produção de saliva, imunidade, microbioma, como o zinco, o cobre, né? E entram também fitoquímicos. Tem alguns que eu uso bastante que ajudam muito na resposta imunológica. Por exemplo, a glutationa. Sabe onde tem muita glutationa? No abacate. E outro fitoquímico que ajuda muito na defesa para as criancinhas, a quercetina, que tem principalmente na casca da cebola. Tem na cebola, mas tem mais na casca. São fitoquímicos. O que é fitoquímico? Fitoplanta, químico, química da planta. São substâncias que as plantas produzem para se defender. Nós não somos plantas, nós não produzimos nenhum fitoquímico. Então a gente precisa de uma boa ingestão de frutas, verduras, legumes, salada, etc. para conseguir os fitoquímicos. Cadastrados já tem mais de 3.500, mas acredita-se que passam de 10 mil. Que as plantas fazem para se defender, a gente pega emprestado e usa para nos defender também. Então são esses fitoquímicos aqui. Outra substância muito legal para a resposta imunológica, que eu recomendo bastante, é o uso de própolis. O própolis também é um antioxidante, é modulador imunológico, ele é bactericida, então é muito interessante. A gente usa até às vezes em processo de desparasitação, mas de controle de infecção recorrente, o uso do própolis. Então esses daqui tem mais coisa que a gente pode usar, mas pensando em resposta imunológica, amígdala, adenoide, esses daqui são os principais que a gente usa. É claro, se você está realmente querendo melhorar a resposta imunológica como um todo da criança, ainda acrescentaria fácil aqui uma fonte de ômega 3, um probiótico que significa alguns tipos de lactobacilos, não só um, né? A gente fala o probiótico, mas é um composto. Pode ser feito de um tipo, mas de 8, 10, 15, dependendo do que a gente quer. Dos sintomas, como eu falei para vocês, é muito individualizado, mas são complementos para uma prescrição pensada. E se é uma criança que cronicamente está encatarrada, também é interessante a acetilcisteína, tem outras coisas que a gente pode usar, mas bastante individualizado e uma coisa gradual. A gente não entra com tudo de uma vez. Então a gente faz uma mudança na alimentação, na suplementação, no estilo de vida, no ambiente, tira os fatores de risco e vai suplementando e observando a evolução. Mas o que eu queria trazer para vocês, é possível. Eu já atendi muita criança com cirurgia marcada, que a família aceitou a proposta de mudanças, e isso já faz 3, 4, 5, 8 anos, as crianças estão muito bem, as famílias extremamente agradecidas que não tiveram que passar por um procedimento cirúrgico e às vezes até com risco de sequelas, risco de complicação, risco até de vida, né? Eu sei que tem caso que avançou demais, perdeu seu controle e a cirurgia melhora muito, melhora a qualidade de vida, etc. Mas eu estou falando aqui que uma grande porcentagem das crianças não precisariam de procedimento cirúrgico se a gente conseguisse intervir na causa e fortalecendo a criança. Então, gente, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. O tema de hoje, hipertrofia de adenoide e amígdalas. É possível tratar de forma natural? É. Resultados maravilhosos e está diminuindo lá na frente o risco de uma doença autoimune, de uma outra complicação como um diabetes tipo 1, que é autoimune também, porque o órgão estava brigando ali em cima, você arrancou o órgão, mas não tirou o problema e o organismo foi brigar em outro lugar. O problema maior é se vai brigar, por exemplo, com o intestino, você não pode ficar tirando um pedacinho do intestino. Ou é o pâncreas, é um diabetes para o resto da vida, ou é a tireoide, Hashimoto, doença de Hashimoto. Então, a ideia é: a medicina integrativa, a pediatria integrativa e funcional traz pra gente o conhecimento para que a gente tenha filhos saudáveis, com qualidade de vida, de forma natural, que a gente precise cada vez menos de farmácia e se beneficie cada vez mais do conhecimento para tirar do que Deus deu pra gente, da natureza, de tudo que a gente tem
nesse país maravilhoso, né, com essa fonte enorme de frutas, verduras, legumes, etc., para que a gente tenha qualidade de vida pensando a curto, médio e longo prazo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, me sigam que em breve a gente vai soltar outros vídeos. Vão mandando pra gente também, me siga no Instagram, doutora Sandra Gianello. Falem os temas que vocês mais querem, que vocês sentem falta, que vocês precisam. Eu sei que tem alguns temas muito importantes, como a amamentação, o primeiro mês com o bebê em casa, né? Tem muitos temas que 30 anos de pediatria, algumas pós-graduações, 2 filhos, eu acho que eu posso colaborar muito na vida de vocês. Contem comigo.